Fala, audiência! Começamos mais um Ponto de Vista, programa onde a gente faz um balanço sobre qual foi o desempenho da seleção brasileira ou do seu time. E nesse programa a gente vai fazer o balanço da seleção feminina de vôlei na terceira semana, que foi em Chiba, no Japão, da VNL Feminina de 2025. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver assistindo essa gravação. Oi, Simon. Oi, Matheus. Como vocês estão? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos ouvindo e pô, já chega dando aquela moral pra gente. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e se torna membro, pô. Vai ter react essa semana inteira aí junto com a seleção e pô, você não vai perder. Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal e não se esqueça, na bio aqui, na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais pra você seguir também e nos acompanhar por lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Como o Simon falou, façam isso, deixe seu like, se inscreva no canal, se tornem membros. E é isso, né? Vamos aqui comentar um pouco do que a Andressa trouxe a pauta, então começa, Andressa. É isso. Então, vamos iniciar. Qual Primeiro, né, com o Simon. Simon, qual o balanço que você traz, um resumo, na verdade, da seleção feminina de vôlei nessa terceira semana? Foi uma terceira semana desafiadora, né? Porque a gente chega com a peça que estava faltando, que é a Gabi. A Rosa também chega, mas eu acho que a Gabi talvez fosse a peça que mais mudaria o patamar da seleção, né? A gente estava ansioso e quando a Gabi chega, a gente calha de perder a Ana Cristina. Então foi uma semana difícil de lidar assim, né? Uma semana complicada, né? Infelizmente a Ana Cristina vinha num grande momento dela na seleção, assumindo a responsabilidade, acho que a gente tanto esperou e torceu por esse momento, né? Onde ela e a Kudes, perdão, onde ela e a Bergman dividiriam o protagonismo pela seleção, e acabou que no momento dela ser protagonista, ela acabou adquirindo essa lesão, inclusive acho que deixa uma boa recuperação, assim, né? Nós do Super Spike desejamos a ela uma ótima recuperação. Certamente serão dias bem desafiadores para ela daqui para frente, mas que ela, com a pouca idade, certamente terá uma recuperação um pouco menos difícil, digamos assim, né? Mas eu gosto. A Marcele talvez seja a grande surpresa da semana, né? É o grande ponto alto da seleção. Uma menina que chamou atenção, muita atenção desde as categorias de base, ficou um bom tempo ali no banco do Sesc Flamengo ao lado de Bernardinho, assumiu o desafio de ir para o Fluminense disputar a vaga, aliás, de ser banco da Lelê, né, e conquistou a titularidade na bola pelo Flu, faz uma temporada muito interessante, é convocada para a seleção brasileira e assume o protagonismo diante de um jogo muito interessante que o Brasil estava vivendo. Ela entra, coloca o Brasil em outro patamar e termina a fase classificatória contra o Japão em um jogo desafiador que ela teria por ali, tendo em vista a qualidade tática e técnica que os japoneses têm, principalmente no saque. Ela foi bombardeada em grandes momentos do jogo, conseguiu corresponder. Eu acho que é o grande ponto da semana é a performance da Marcele. Eu fiquei bastante feliz e muito otimista, porque a Marcele se somando ao passe de de Julia Bergman e da Gabi, esse time pode vislumbrar coisas maiores. Muito bem, Simon. E você, Matheus? Me traz o seu balanço da seleção nessa terceira semana? Então, eu acho que a seleção foi bem pelos percalços que aconteceu, né? A perca da Ana Cristina, eu achava que o time ia se abalar um pouco, mas ao decorrer ali conseguiram se manter bem mentalmente e conseguir terminar a semana bem, né? Porque o Brasil joga aquele jogo bem desafiador e muito estranho contra a França, né? E contra a Bulgária também, pois dois inícios ali de jogos bem complicados para o Brasil. E aí, ao decorrer contra Polônia e Japão, o Brasil consegue se sair bem. Eu tô com o Simon. Eu acho que o destaque é a Marcele.
Não que a Laís, assim, eu acho que a Laís não estava devendo nada pra ninguém. Eu acho que é muito difícil você cobrar uma líbero, que a gente teve duas que tiveram um ano, o primeiro ano também nesse nível. Então, assim, eu acho que é muito mais pesado você cobrar uma líbero que tem um ano e tá jogando sem ter um cobertor ali, porque a Marcele veio agora a jogar, calhar de jogar. Então, assim, Marcelo tá fazendo um bom campeonato, os dois jogos mostraram isso. Ela é uma menina de muita personalidade, né? Então, isso também ajuda bastante. Ela tá sempre ali cobrando. E eu acho que a efetivação da Roberta também fez bem pro Brasil, visto que, assim, o Zé Roberto não se decide, né? Eu ainda creio que se não rolar com o Roberto, vai voltar uma crise, a gente vai, durante o ciclo, a gente vai ver essas duas levantadoras se revezando muito, mas até então o Roberto tá bem, então tem que jogar. E é isso, do mais, eu acho que a Julia Bergman continua se mantendo muito bem, tanto que, se eu não me engano, no jogo contra a Polônia, ela foi a maior pontuadora do Brasil. Não lembro se foi Polônia, acho que foi Polônia? Foi contra o Japão. Japão, então, é isso. Então, é isso, a Gabi ainda voltando ainda, né, ao melhor ritmo. É uma seleção que tá bem, né? E Julia Gudnes arrasando aí. Perfeito, Matheus. Bom, a- dentro do meu ponto de vista, o Brasil nessa fase de classificação, né, na terceira semana, eu enxergo ele como uma seleção que viveu dentro de uma montanha russa, né? Eu acho que o Brasil inicia a semana como seleção favorita para ganhar tanto da Bulgária como da França, mas só que começa lá em cima e dá uma queda de rendimento, porque chega com uma Gabi de titular, né? A Ana Cristina não participa do primeiro jogo contra a Bulgária, e essa nova formação de Gabi, Julia Bergman e Laís, naquele momento, acaba não funcionando tão bem. Naquele primeiro jogo, a Rosa foi destaque, a Rosa foi bem e linear na partida. Uh, o, o meio de rede também acabou funcionando um pouco mais, mas só que as ponteiras não se destacaram nem o passo do Brasil. Chegou no jogo contra a França, também tivemos uma instabilidade nas opostas. A entrada de rede, na verdade, o Zé ele decide usar as três ponteiras. Então, tivemos Gabi, Ana Cristina e Julia Bergman de oposta, o que não funcionou naquele momento, porque as extremidades não estavam efetivas naquele jogo. E aí, infelizmente, no segundo set a gente vem com a lesão da Ana Cristina. A, as opostas voltam para ter oportunidade, mas só que também muito instáveis, então as extremidades não funcionaram. E aí, naquele jogo, o Zé Roberto decide colocar Roberta e Marcele, e as centrais fazem jogos fantásticos, que é a Julia Woods e a Diana. E se não fossem as centrais ali, e a entrada da Marcele e a Roberta estar objetiva naquele jogo, eu não sei, acho que o Brasil teria perdido, porque fomos para um tie-break. Já contra a Polônia e Japão, o Brasil foi muito consistente. Aí a dupla Julia Bergman e Gabi funcionaram. Marcele trouxe muito volume de jogo. A Tainara acabou indo bem ali, depois nos primeiros dois sets, depois não jogou tão bem no terceiro e no quarto set. Mas só que o trio de recepção do Brasil, Marcele, Julia Bergman e Gabi funcionou muito bem. E o que veio se confirmar no jogo contra o Japão, que o Brasil mostrou uma evolução no saque. Eu acho que no Brasil como um todo, fazendo um balanço, acho que o destaque para a terceira semana é mostrar a consistência do Brasil no saque, porque o Japão era a seleção que melhor estava sacando na competição até aquele momento, e o Brasil conseguiu fazer frente e estabilizar a linha de recepção japonesa, que também é consistente. Então, isso mostrou uma evolução do Brasil nesse fundamento, que não é de grande destaque na maioria das jogadoras,
e o Brasil conseguiu ser efetivo e mostrar um protagonismo da Julia Bergman que se confirma dentro da VNL inteira. E aí, galera? Passando aqui para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, se tornarem membro. Ajudem a gente aí. O link para se tornar membro está aqui na descrição do vídeo. Agora a pergunta para vocês. Balanço do Brasil nessa classificatória. A gente quer que vocês deixem aí nos comentários o balanço de vocês. E aí, o que vocês acharam do Brasil até aqui na classificação, na fase de classificação? Bom, agora a gente vai falar qual jogadora mais se destacou e qual jogadora menos se destacou na VNL. Simon, para você, qual foi a melhor jogadora do Brasil nessa semana e qual foi a jogadora que menos se destacou durante essa terceira semana no Japão? Então, é, é uma pergunta até um pouco chata, assim, para não correr o risco de ser um pouco desonesto como jogadora. Mas vamos embora lá, né? Eu acho que o destaque vai para Marcele essa semana. É a jogadora que mais se destacou. Mas como eu vou me tentar manter naquela linha de raciocínio de não repetir nenhum nome para tentar elogiar todo mundo, eu vou dar esse título para Julia Bergman. É a jogadora que mais teve responsabilidades ao longo da competição, precisou se reinventar durante a entrada da Gabi. Então, assim, é a jogadora que mais me chamou a atenção nessa temporada de seleção. Pelo papel que ela constrói e que ela exerce dentro da seleção e pela importância que ela significa para a questão tática do time. Tudo passa muito pela mão dela. Então eu vou me manter com a Julia Bergman, é a grande surpresa da temporada, na minha opinião, pela seleção, e certamente está sendo vislumbrada e visualizada pelos grandes times, porque ela entrega o que muito time tem deficiência mundo aí afora, falando que é um potencial de passe bem significativo e tem correspondido ofensivamente. Isso é um ponto interessante, porque ter boas passadoras, até que tem uma aqui outra acolá, mas ter jogadoras boas passadoras que consigam corresponder ofensivamente a coloca em um outro patamar. Então eu vou dedicar esse espaço para elogiar a Julia Bergman. A jogadora que menos se destacou, eu acho que se a Marcele se destacou foi porque a Laís não se destacou, correto? Eu acho que a gente pode seguir essa linha de raciocínio. Então eu vou dar esse título para Laís. A Laís é uma jogadora que eu gosto bastante, mas ela não conseguiu acontecer nessa temporada. Faz bastante sentido o que o Matheus falou, que quando a Bright se aposenta da seleção, fica ali em uma dúvida bem cruel se a Natinha ou Nayemi, quem iria assumir a titularidade, já que nenhuma das duas conseguiu pegar firme aquele título de titular da seleção e se reafirmar nesse sentido. Então, fica ali, hora jogo um, hora jogo outro, um entra para passar, outro entra para defender e fica aquela ladainha. Se assemelha muito com o que está acontecendo com a Laís. Se a gente voltar um pouco à nossa memória, a gente nem talvez cobre tanto da Laís em relação, porque ou as anteriores a ela também oscilaram bastante. Mas, fazendo a crítica estabelecida para essa conjuntura que a gente tem agora da terceira semana, faz sentido a gente colocar a Laís nesse lugar de ser um menor destaque da seleção. Eu acho que ela se encaixa bastante. As nossas levantadoras foram se reerguendo ao longo dessas semanas. A Gabi foi se reconstruindo ao longo dessa semana. A Rosa faz uma boa partida, depois oscila, mas eu acho que a Laís acaba prejudicando um pouco mais o time. Talvez a Rosa também tenha se destacado menos nesse sentido, né? Ficou devendo. Faz um bom jogo contra a Bulgária, contra a França um jogo bem aquém, depois vira uma jogadora ali que nem prejudica o time, mas também não contribui para o time fazer uma grande virada, assim, e se impor de forma mais eficiente dentro de quadra. Mas eu vou ficar com a Laís. Ok, Simon. E para você, Matheus, qual foi a jogadora que mais se destacou e qual a jogadora que menos se destacou nessa terceira semana de BNL? Eu vou de Marcelo. Eu acho que foi uma jogadora que, quando entrou, mudou ali a cara e o ritmo da seleção jogar. Ela conseguiu é, subir bola, né? Porque era o que todo mundo pedia, Laís não defende, Laís não defende. E a Marcele chegou já cobrindo um pouco dessa deficiência, né? E para mim fez brilhante, dois jogos ali. No primeiro jogo contra a Polônia foi caçada e sustentou. E no jogo contra o Japão,
a gente viu que ela deu uma aliviada, mas ela estava ali e conseguiu contribuir bem para o jogo. Acho que foi uma grande estreia aí dela. E acho que ela é a jogadora que mais se destacou na minha visão. E a que menos se destacou também vou, acho que vou de Laís. Independente, eu acho que não é uma. Não é. É só por conta de ter essa troca, né? Eu acho que eu queria muito que a Laís se firmasse e conseguisse buscar essa vaga aí, porque eu acho que ela luta muito e ela merecia estar nesse lugar. Mas com o decorrer dos jogos, eu acho que ela deu uma sentida e precisava mudar. E como essa mudança aconteceu e a Marcele conseguiu suprir essa necessidade, eu acho que a Laís ficou devendo e menos se destacou nesse sentido. Então, Laís. Tá certo, Matheus. E agora eu vou pontuar, né, qual jogadora que para mim mais se destacou ao longo dessa terceira semana. Olha, concordo com o Simon em respeito da Julia Bellingham, mas acho que se fosse escolher uma jogadora apenas para essa fase de classificação seria ela. Mas pontuando da terceira semana, acho que ao longo dos jogos ficou evidente a diferença do Brasil com a Marcele e com a Laís. Óbvio que também a Laís joga com uma Gabi ainda, né, em evolução, mas só que a gente também tem os jogos anteriores da Laís. E essa deficiência dela nas defesas, em ser mais participativa, tomar mais frente, ficou evidente conforme os jogos foram passando. E com a entrada da Marcele, como o Simon bem pontuou, eu acho que eu posso fazer esse paralelo também. Como que foi essa disputa de vaga no ciclo passado de Paris entre Natinha e Naemi? Elas não se firmaram durante o ciclo. A Naemi não foi uma unanimidade, porque se tivesse sido, ninguém teria ficado pedindo o retorno da Camila Bright para as Olimpíadas de Paris. Até as Olimpíadas começarem, estavam a boa parte dos torcedores pedindo a volta da Camila Bright. Mesmo com a Naemi fazendo uma VNL consistente. As pessoas só confiam na Naemi quando ela realmente faz uma Olimpíada regular e acima da média, diante até de outras líberos de outras seleções. Então, assim, ela só foi se firmar em 2024. Ela foi só ser um ponto de referência em 2024 nas Olimpíadas de Paris. Agora, com a Marcele, a gente já vê uma diferença. Quando a Laís sai e a Marcele entra, ela consegue mostrar uma evolução da linha de recepção brasileira, uma tomada de frente, uma atitude muito maior do que a Laís, assim, sabe? Uma consistência. Ela foi consistente desde o momento que ela entrou contra a França até o último jogo contra o Japão, mesmo sendo testada. Então, assim, ela deu uma outra cara e eu acho que até uma tranquilidade maior, tanto para a Julia Bergman como para a Gabi. Então, acho que não tem como não destacar a Marcele como um ponto positivo e destaque nessa terceira semana. Ela foi a jogadora que fez realmente a diferença para o Brasil. Agora, a que menos se destacou, infelizmente também vou ter que trazer a Laís justamente por causa disso, né? Acho que ficou evidente, com um paralelo que eu trouxe, por exemplo, Natinha e Naemi não conseguiram uma se sobressair sobre a outra ao longo do ciclo, mas só que com dois jogos, a Marcele, pelo menos nesse momento, né, nesse final de fase de classificação, fez a diferença do que a Laís estava mostrando para o que a Marcele estava mostrando. Então, é, diante do que a seleção apresentou ao longo da semana e das outras semanas, a Marcele fez a diferença e a Laís acabou que estava destoando um pouco. Óbvio que também tem essa questão da deficiência na saída de rede, onde elas precisam, acho que principalmente para essa terceira semana, serem mais efetivas, mas ainda assim, ainda não estava atrapalhando tanto. Acho que a falta de proatividade da Laís estava atrapalhando um pouco a seleção. Acho que quando a Marcele entra, realmente o Brasil mostra a cara dele dessa fase de classificação. Fala galera, e eu estou passando aqui para poder pedir seu like. Pô, você vai dar essa moral pra gente. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha o nosso conteúdo. Se por algum acaso
tem aquela pessoa que gosta de vôlei e não conhece o nosso canal, a responsabilidade é sua de apresentar. Porque você apresenta e a gente se compromete em manter essa pessoa fiel aqui às nossas lives quase que diárias nesse período de VNL. Mas, aproveitando também para poder pedir para deixar você aí nos comentários, para você escrever qual jogadora mais se destacou e qual jogadores menos se destacou nessa VNL até aqui. Deixa nos comentários, a gente conta com a opinião de vocês. Não se esqueça, deixa nos comentários, deixa seu like e compartilha o nosso conteúdo. Bom, agora, Simon, qual seleção mais surpreendeu e qual seleção flopou na fase de classificação da VNL? Olha, eu acho que esse título da seleção que mais surpreendeu, eu acho que pode ficar por conta da Alemanha, né? Eu acho que terminando aí na sétima colocação, tendo aí a sua a Ausmaier na sexta colocação aí de como maior pontuadora da competição, eu acho que é um grande trunfo da Alemanha, né? Acho que se talvez a Lippmann estivesse na Alemanha agora, eu colocaria essa seleção em um outro lugar, né? Tem uma central também que eu esqueci o nome dela, a Sekulazev. Eu não sei se você sabe, desculpa se eu não sei pronunciar o nome dela. Também figurando das principais bloqueadoras da competição, a Libero chamando bastante atenção ao longo da competição. Eu acho que cabe muito esse lugar de surpresa da Alemanha. Eu acho que talvez ninguém colocaria, ou pelo menos pouquíssima gente colocaria a Alemanha nesse lugar da seleção aí classificada. Quando a gente olha pelas 8 seleções que classificou, a Alemanha praticamente é a única que não costuma estar nesse lugar de classificação. É, e é a que entrou ali, né? A que chegou ali de fininho. Eu achei bastante interessante. Fez um jogo duro contra o Brasil na fase classificatória, né? O segundo jogo do Brasil na VNL. Deu um certo trabalhinho ali para o Brasil. Eu vou de Alemanha. Agora a seleção que mais flopou, essa vai o brinde para o nosso querido Matheus, né? O dono aqui, o nosso diretor, vai para a Sérvia, né, gente? Não dá, né? Ficar à beira de um rebaixamento, uma seleção atual campeã do mundo, não é algo que se dá para poder digerir com facilidade. Né? Foi uma campanha bem baixa, uma campanha bem aquém, para terminar aí na 15ª posição. Por pouco não rebaixou, né? Por bem pouco, aliás. Talvez se aqueles times ali não tivessem levado uma vitória a mais, talvez teria hoje a Sérvia nem estaria na seleção. E isso prejudica, porque é o início de ciclo. E se a Sérvia fica fora, o ano que vem ela vai jogar a Liga de Acesso, ou seja, perde um ano para poder jogar. Oi? Me corta se eu falei alguma merda. Não, se eu falei alguma merda tem que cortar, não posso dar informação errada. Porque se a Sérvia cai, né, ela acaba prejudicando o ciclo dela, porque ela vai passar um ano sem conseguir jogar em alto nível. E é importante para uma seleção que está renovando igual a Sérvia vislumbrar e construir novas posições, né? A gente vê a Uzelac, a Uzelac entrando para esse lugar de ser uma das grandes nomes do time, juntamente com Boscovic, encontrar uma levantadora que será uma missão difícil. E eu acho que o que está acontecendo com a Sérvia agora, o Brasil, vai acontecer com o Brasil se a gente não prevenir isso. Mas de forma legal, eu acho que a Sérvia foi a seleção que mais flopou nessa VNL. Eu não esperava ver a Sérvia nesse lugar de ficar por um triz de não rebaixar. Certo, Simon. Para você, Matheus, qual seleção mais surpreendeu e qual seleção flopou nessa fase de classificação da VNL? A seleção que mais surpreendeu para mim foi a Alemanha. Eu acho que a Alemanha não me surpreendeu porque a Alemanha já teve grandes seleções no passado, mas vinha num período de baixa, né? E agora, investindo na base, a Alemanha conseguiu aí novamente está indo colhendo os frutos. Tem grandes ponteiras, eu acho que é uma das ponteiras assim que eu mais gosto de assistir, que é a Osmaia, que é uma ponteira bem talentosa dessa geração. Então, assim, é uma seleção e o treinador também faz um bom trabalho. Se eu não me engano, ele tá lá desde o ano passado, não tô lembrando, mas eu acho que é isso. Então, assim, tá fazendo uma diferença grande ali na Alemanha. É um time que joga bem. A Pogani é uma grande líbero, ela tá ali sempre, ela defende muito a bola. Então, a, quem me surpreendeu foi essa. E quem me decepcionou
Aí o Simon falou aí da Sérvia, mas assim, eu já tava. Gente, eu conheço a fundo, eu não vou me decepcionar, porque a, a Sérvia não valoriza a VNL, está evidente, entendeu? Eu acho que o único ano que valorizou foi com o Santarelli, que foi naquele ano que ele jogou com, ganhou o terceiro lugar. Então, assim, não faz. Mas que desse que flopou, acho que eu vou colocar, sei lá, classificou, mas pra mim, eu acho que eu trocaria ela e colocaria outra seleção no lugar, a Turquia. Ai, pelo que mostrou o desempenho final dos últimos jogos, não merecia estar ali. Ok, tá com méritos na classificatória, teve mais jogos, jogou, ganhou, mas pelo nível de vôlei apresentado nessa última semana, era um time que eu não colocaria para chegar na fase final, na minha visão, né? Porque assim, você perde para a República Tcheca. Ok, hoje não tem mais ninguém mais bobo no vôlei, mas é muito raro você ver esse tipo de jogos que essas equipes menores conseguem ganhar dessas equipes que estão ali, porque a Turquia, querendo ou não, em relevância, eu acho que tem mais do que a República Tcheca, né? Então, eu acho que a Turquia é um desses times. Eu acho que é um time muito estranho jogando. Eu acho que não é nem ranço, mas não dá prazer de ver a Turquia jogar. Ok, Matheus. Bom, para mim a seleção que mais surpreendeu, concordo com os meus amigos, a Alemanha foi um destaque desde a primeira semana. Eu acho que pela Alemanha ter feito ali amistosos com outras seleções europeias, estava bem preparada para ir para o início da VNL, fez um jogo de 5 sets contra a Itália, fez um jogo de 5 sets contra o Brasil já na primeira semana ali no Maracanãzinho, fez frente às melhores seleções da competição na fase de classificação, primeiro e segundo lugar, ou seja, já mostrou desde o início que não estava para brincadeira nessa VNL e que iria incomodar, assim como fez ao longo da competição, tanto que terminou em sétimo lugar, uma boa colocação diante dos desempenhos que ela vinha tendo. Eu acho que esse crescimento da Alemanha, porque a gente vê também, né, as jogadoras alemãs jogando aí em grandes ligas, sem destaques nos seus clubes, e isso traz essa consistência também para o jogo delas, né? Acho que elas vinham numa crescente, vinham ali ensaiando, né? Estarem bem. Eu acho que esse lugar hoje que elas ocupam na VNL, um dia foi do Canadá, né? Que tinha ali uma seleção consistente, que vislumbrava ter um bom desempenho, conquistar alguma coisa, uma República Dominicana ali também. E hoje a Alemanha que ocupa esse lugar e de uma forma muito interessante. Tem né, a Wetzel, a Osmaier, a ponteira, a Wetzel, a central, e a Pogani, que são os três maiores destaques, acho que do time, que dão a cara para essa nova a Alemanha, que vem aí, eu acho que talvez para esse ciclo ser uma seleção ali de meio de tabela, que vai fazer frente às grandes. E eu gostei bastante. Eu acho que ao longo da competição, a Alemanha, diante das suas possibilidades, chegou num patamar interessante. E aí vai ter esse jogo aí de quartas de final com o Brasil. E eu acho que isso já é um. E né, não é um jogo que a gente está falando que vai ser fácil, né? Eu acho que quem acompanha o vôlei, justamente por essa campanha delas na VNL, é um jogo um pouco ali arriscado para o Brasil. Acho que elas vão fazer frente e vai ser um jogo bem interessante. Então, assim, ela coloca a Alemanha como destaque e eu concordo com o Matheus. Eu acho que a Turquia se classifica, mas não convence. A Turquia, na fase de classificação, não convence. Jogadoras jogando abaixo, todas elas. Não tem um destaque, você fala, nossa, Turquia não tá bem, mas fulana de tal se destacou. Não, não tem destaques. Todas oscilaram, problemas físicos, cansaços. O Santarelli não está sabendo gerir bem a equipe. Óbvio, isso pode ser só da fase de classificação. Nesse período aí, ele pode ter ajustado as coisas que estavam sendo deficitário, né?
defesa, passe, bloqueio, principalmente. Ou realizado um Bloqueio. milagre também, né? É, realizado um milagre, pode ser. E aí, infelizmente, elas ganhem do Japão. Não estou torcendo. Então, assim, quero que elas percam. Mas pode acontecer, né? A seleção japonesa também tem um histórico de pipoca aí. Mas, voltando a quem, quem flopou, né, nessa fase de classificação, a Turquia não jogou bem. Então, assim, conseguiu bons resultados, mas ao longo da competição foi caindo de desempenho, principalmente com é, a Vargas ali não estando tão bem, que a Turquia se baseou, né, se foca muito nela, e ela não estava bem, e a Turquia não conseguiu engrenar. Então, assim, as fronteiras também nenhuma se firmou, a cara curte oscilando, porque não consegue segurar no passe. Então, assim, gente, não gostei da Turquia. Fala galera, passando aqui para novamente para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e se tornar membro. Agora qual a seleção mais surpreendeu e qual a seleção flopou nessa fase de classificação na VNL? Deixa aqui nos comentários que eu tô de olho, hein? Bom, Simon, agora eu quero saber de você qual a sua expectativa do Brasil na fase final. O título. Título bem simples. Essa é a minha expectativa. Mas vamos bora lá. A gente perdeu a Ana Cristina, é uma grande perca. E quando a gente perde a Ana Cristina, a gente vai ter que apostar naquele jogo de velocidade, né? E que bom que a gente tem, talvez, as ponteiras que melhor poderia ter no mundo hoje para poder ajudar a gente a construir esse jogo de velocidade. Eu desejo que a Macris encontre o melhor voleibol dela, que ela consiga de vez colocar e imprimir sua identidade na seleção, porque a gente tendo passe, a Macris bem, com cabeça boa para poder imprimir toda a sua imprevisibilidade durante os jogos, a Marcele, óbvio, vai passar muito por ela. Ela vai ter que assumir esse protagonismo tal qual assumiu nessas duas últimas partidas, com o meio funcionando como tem funcionado. É um time muito interessante. É um time bastante interessante para poder até tombar com a Itália numa final, ou quem sabe quem vier do lado de lá, a gente vai fazer o favor de derrubar. Eu espero do Brasil o título e desejo o título também. Muito bem. E você, Matheus, qual a expectativa do Brasil na fase final? A expectativa é que consiga ir passar das quartas, né, e fazer um bom jogo e quiçá jogar uma semifinal e a final. Galera, acho que eu tô também totalmente contra. Mas assim, que bom que a gente esteja, que o Brasil consiga estar nesse lugar. Eu acho que é necessário para essa equipe que vai jogar o Mundial. Com jogadoras que ainda não têm essa experiência, acho que é bom viver esses momentos, porque a VNL é uma preparação. E lá na Mundial, esses jogos de definição vão ficar mais vai ser mais, o sentimento vai estar mais aflorado, né? Porque é um campeonato de maior grandeza e que o Brasil ainda não tem esse título. Então, para essas meninas é bom passar por esse teste agora. E Desculpa, segundo aí, o Guidetti, o campeonato mais importante, né? Negdet, já deu uma reda. Não tem problema, flopado Já, dá certo. já me deu o gafe, corta aqui, Andressa. Mas assim, quando você for falar, não fale fake news. Mas a gente tem que. Desiste, pronto! Mas vai cortar, porque agora eu vou começar de novo. Vou parar. Mas essas meninas precisam estar vivenciando esses momentos. Acho que para Marcele, para própria Laís mesmo, se a Marcele não conseguir se manter ali, a própria Laís conseguir entrar e entrar bem nessa fogueira. A Julia Bergman já é experiente, mas as meninas, Julia Kudnes e Diana, elas não foram ainda testadas nesse nível dessa pressão. Então, assim, acho que vai ser importante. E é isso, acho que o Brasil tem tudo para chegar numa final ali. E quiçá, tomara, né, que não consiga chegar na final e conseguir quebrar esse estigma, né? Tá certo. E para mim, as minhas expectativas do Brasil, não queria ter tantas, porque ao longo dos anos, assim, né, infelizmente, a fama do nosso país em finais, né, em fase de classificação, não é tão boa. Acho que ano passado eu fiquei muito frustrada, porque criei muitas expectativas diante do desempenho do Brasil. Esse ano, o Brasil
não fez uma Liga das Nações na fase de classificação tão linear e tão surpreendente como ano passado. Acho que oscilou bastante, o que nos deixa assim com os pés um pouco mais no chão. Só que quando chega nessa fase não tem como eu, como boa brasileira e que torço muito para o meu país e para minha seleção, não tem como não criar um pouquinho de expectativa. Eu acho que é mais não sei se é tanta expectativa, mas a vontade de, meu Deus, finalmente essas meninas conseguirem o título. Eu acho que não só pela nossa frustração, mas também de ver a frustração de meninas tão talentosas, de uma equipe que a gente sabe que trabalha tanto para isso, finalmente conquistar, novamente vir a conquistar títulos, sabe? Eu acho que esse grupo merece, é um grupo muito esforçado, muito talentoso, muito bacana, mas tá faltando aí o título, né? Então, tô com o Simon, falta o título. Acho que chega num lugar que tem que buscar. Acho que nesse momento, pelo que foi apresentado na fase de classificação, acho que seria vislumbrar muito um pouco esse título, porque a Itália está na frente. Mas tivemos aí uma pausa, playoffs é outra competição, e a gente não sabe como que a Itália vai vir para esses playoffs. Então, acho que o Brasil, das seleções que desempenharam assim na fase de classificação, é a seleção que mais pode fazer frente à Itália. Então, quem sabe, assim, o Brasil chega um pouco perto do nível que a Itália vem apresentando na VNL. Andressa, só para poder aumentar suas expectativas, a Itália vem de Brasil 2024. Fica tranquila, tá? Tomara. Porque para o Brasil ser campeão do mundo, ela também vai ter que cair na semifinal do Mundial. Então não tem problema, vai disputar a medalha de bronze. Fica tranquila. Tudo vai acontecer, tudo tá se colaborando pra gente levantar É duas taças nosso, esse esse ano. ano é nosso. É isso. Esse ano o tricampeonato vem, gente. Isso tem, ó. Vamos lá. Então é isso, galera. Pode seguir, Corta pra Andressa, mas é seleção um dele fato. quase caindo. Mas Né, é um fato, gente? né, gente? Então é isso. Esse foi o balanço que a gente fez dessa terceira semana do Brasil na VNL e as nossas expectativas aí para essas fases final de playoffs, que logo mais acontece durante essa semana aqui. Começando no dia 24 de julho, às 3 horas da tarde, jogando contra a Alemanha. Então, eu quero agradecer o Simon, o Matheus, agradecer você que nos acompanhou e continue deixando seu like, comentando e dando a sua opinião sobre tudo que as perguntas que a gente trouxe aqui. Comentem aí nos comentários, trazendo o que vocês acharam dessa terceira semana para a gente também. Até mais! Tchau, tchau.